tenho 50 anos, nasci na freguesia do Arco de São Jorge, chamo-me Rui Moisés Fernandes de Ascensão e tive a honra e a sorte de ter nascido numa família em que o meu pai, que já partiu, era agricultor e a minha mãe bordadeira. E, portanto, desde pequeno que estudei o primeiro ciclo na freguesia do Arco de São Jorge, mas os meus pais sempre viram que eu tinha gosto em estudar e que por isso mesmo, cedo, com 10 anos, já fui para o Funchal para estudar para o segundo ciclo. E desde cedo que tinha uma vontade e um desejo e umas saudades da freguesia de onde eu era natural, e quando vinha mês a mês, porque fui estudar para um seminário na altura, e portanto só vinha à casa de mês a mês ou mais. E, portanto, aquela saudade da terra, mas de estar num centro urbano, com muitos colegas, onde havia várias atividades diferentes para a altura, relativamente àquilo que era o normal que nós tínhamos aqui neste lado. Não havia acessibilidades, não havia escola secundária no local e, portanto, quem queria estudar tinha que sair do meio. E isso, eu tive essa felicidade de poder concretizar essa vontade. E por isso mesmo foi desde cedo, saí, depois fiz a minha formação numa área que gosto muito, obviamente, que é Línguas e Literaturas Modernas, com a componente pedagógica, e, portanto, sou professor do ensino secundário na área do português, da literatura portuguesa, e essa base sociológica que o curso e que as diferentes cadeiras permitiram fez com que eu logo tivesse uma vontade muito grande de trabalhar nessa área. Por isso mesmo, muito cedo, até antes de concluir a formação, já estava ligado a uma instituição, a uma associação ligada à cultura, que é a Associação Recreativa de Nossa Senhora de Fátima do Arco de São Jorge. Portanto, aos 16 anos já era dirigente dessa associação no Arco de São Jorge, ligada à música, à educação e à cultura, e depois de fazer a minha formação e a minha licenciatura, e depois de estar a trabalhar como professor durante algum tempo, fundei a Casa do Povo do Arco de São Jorge em 1996. E sempre com esse objetivo de alavancar aquele território, de fazer com que a cultura ficasse mais próxima das pessoas e de fazer com que as pessoas que ali viviam e ali trabalhavam, na altura muito ligado à agricultura, sobretudo, poucos serviços, compreendessem que tinham um potencial e que tinham muitas capacidades e que o Arco de São Jorge tinha um grande valor e que era preciso mostrar às pessoas esse valor e que as pessoas não viam porque estavam ali todos os dias. E, portanto, a Casa do Povo tornou-se, digamos, um projeto âncora na freguesia e fez com que se conhecesse o Arco de São Jorge melhor, fez com que a freguesia pudesse mostrar as suas potencialidades e, inclusive, que surgissem depois investimentos e criação de emprego na localidade graças à nossa intervenção e de outras entidades públicas e locais. Entretanto, essa dinâmica cultural, social, fez-me ter também uma experiência
fantástica, porque fui convidado e fui eleito deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, nessa altura, em 96, e, portanto, durante vários anos representei o município, o concelho de Santana, na Assembleia Legislativa da Madeira, enquanto deputado da região e do concelho em específico, porque na altura éramos eleitos pelo concelho, portanto o círculo era o Círculo de Santana. Tive a oportunidade de representar, de defender, de lutar por este município, e tive a grata também felicidade de, no ano 2000, ser o responsável por defender na Assembleia Legislativa da Madeira a elevação deste território à cidade. Portanto, era vila e passou a ser cidade no ano 2000. E recordo-me perfeitamente, está escrito, que aquilo que disse na altura, no ano 2000, é que o território de Santana é mais do que aquilo que nós conseguimos ver, e que o imaterial é mais forte do que o material, mas que é preciso ajudar a fazer crescer esse imaterial que não se vê, e que aquilo que as pessoas ambicionavam e procuravam, que era infraestruturas, que era oportunidade de ter equipamentos públicos, isso ao longo do tempo, estamos a falar em 2000, isso ao longo do tempo iria acontecer, mas havia outra coisa mais importante na nossa perspectiva, que era a identidade desse povo, que não se podia perder, e essa identidade só podia ser feita através de uma formação de gerações e de ir registando em vários momentos e nas diferentes gerações aquilo que é a identidade, porque senão ela vai se adulterar e vai se transformar igual a tanta outra. E, portanto, quando Santana foi elevada à cidade, as pessoas dizem: mas Santana não é cidade, Santana é campo. Existe no mundo vários conceitos de cidade, e quem não conhece o mundo pensa que o conceito de cidade é apenas aqueles monumentos altos, grandes, com muita poluição, com efervescência de gente. Não é. O conceito de cidade é sobretudo, deve ser sobretudo a qualidade de vida. E, portanto, aquilo que em 2000 eu dizia que o que se esperava para Santana era a qualidade de vida, isso ao longo do tempo foi acontecendo. Tive a oportunidade na altura de dizer, por exemplo, que este edifício onde nós estamos, a Casa da Cultura, não existia. Portanto, foi feito depois, porque era um equipamento necessário, como outros equipamentos que não existiam e que hoje existem, de apoio social, que se foram consolidando e fazendo, e que eram fundamentais. Por exemplo, se a curva geracional se estava a inverter e nós não tínhamos uma unidade direcionada para os idosos, isso era naturalmente um espaço que era fundamental para a qualidade de vida, e ele veio a surgir. Como as vias expresso que chegaram aqui ao município em 2004 e que na altura não existiam e que era uma grande ambição. Portanto, as pessoas muitas vezes olham apenas para essa componente material das coisas e para a necessidade como do pão para a boca, mas efetivamente a humanidade e as gerações são mais do que isso, e é preciso olhar. E, portanto, essa perspectiva de olhar e de poder permitir outras respostas para o município também fez com que depois, no ano 2002, portanto vai fazer 20 anos este ano, eu pudesse congregar um conjunto de pessoas de todo o território, portanto sempre pensando no território num todo, nas diferentes freguesias, nas 6 freguesias do concelho, e criamos uma nova instituição que se chama Associação Santana Cidade Solidária, que é uma IPS e que tem no seu auge e nos seus estatutos um intuito de valorização das pessoas, de apoio às pessoas nas diferentes vertentes culturais, sociais e económicas do território, e essa instituição
começou no ano 2002, criou várias intervenções e várias valências que contribuíram decisivamente depois para aquilo que há de acontecer depois. Nomeadamente, no ano 2003, nós criamos o projeto ambiental da instituição. E esse projeto ambiental é a raiz e a base de um trabalho que se iniciou nessa altura, que é permitir que, fora das escolas do primeiro ciclo e da escola secundária, tivéssemos, e ao longo dos anos já foram muitos docentes que lá passaram, portanto aqui a Secretaria da Educação, a instituição pede a mobilidade de um docente, em vez de estar na escola, veio trabalhar para a nossa instituição e, através da nossa gestão, fui fazer um trabalho no exterior. E, portanto, essa educação ambiental fazia-se não dentro da sala de aula, mas nos locais onde a educação poderia acontecer. E do exemplo foi nessa altura que os jovens das escolas começaram a conhecer a Rocha do Navio, a conhecer o que era uma reserva marítima, porque também foi quando eu estava na Assembleia que foi criado o Decreto Legislativo Regional da criação da Reserva Marítima, e há sempre, ainda hoje há um desconhecimento por parte das pessoas que pensam que a reserva é a parte do território, do solo, e não, é a Reserva Marítima, e era preciso explicar isso às pessoas. E ao longo destes anos, tantos e tantos foram os alunos e as escolas que puderam ir à Rocha do Navio, mesmo antes de ter o teleférico, porque o teleférico inicialmente foi colocado para apoio aos agricultores, porque antes havia um fio para o transporte apenas dos produtos agrícolas da FAGEAN, e depois aquele outro teleférico que foi colocado já tinha a dupla valência de transportar os produtos agrícolas e também levar os agricultores. Uma fase posterior foi a abertura, digamos, aos turistas e a outro tipo de público. E, portanto, esse trabalho ambiental que se iniciou com esse projeto ambiental e que ainda hoje continua, foi um projeto fundamental para conhecer o território e ver o nosso património geológico, o que era desconhecido, para conhecer, por exemplo, a central hidroelétrica que nós temos na FAGEAN da Nogueira, e explicar a importância da energia elétrica no concelho, como é que começou, e os alunos têm muito interesse em conhecer essa situação. Há muita população do nosso concelho que já ouviu falar na FAGEAN da Nogueira, mas nunca lá foi. Portanto, é uma central hidroelétrica que funciona hoje e que emite energia para a nossa rede, mas que já teve uma importância maior, não é? No passado, mas que também fez com que as pessoas conhecessem outra vertente e outra componente. Além disso, também fez com que se começasse a trabalhar de uma outra forma e a poder fortificar aquilo que é hoje conhecido como a rede ecoescolas da região e no concelho, onde os nossos professores trabalhavam diretamente com os projetos extracurriculares nas escolas e reforçavam para que as escolas pudessem ter a bandeira verde, a bandeira azul do Ecoescolas. E, portanto, esse trabalho foi um trabalho muito importante. Agora, mais recentemente, verificamos que, isso já depois do galardão, em 2014, nós criamos um outro projeto que está a funcionar muito bem e que também é um projeto de índole ambiental, patrimonial, histórico e sociológico, tem essas componentes todas, que é o projeto Portas da Lora e Silva. Portanto, também é um projeto, foi possível, digamos, elencar, isso está no nosso site, está disponível, elencar diferentes percursos recomendados da Lora e Silva, não só
no nosso território, mas em toda a Madeira. O logo Santana Madeira Biosfera nós não vivemos aqui fechados num reduto, estamos abertos. E, portanto, também queremos que as pessoas do território e não só conheçam outros percursos da biosfera aqui, mas também dentro da Loura e Silva, nos outros concelhos. E, portanto, tivemos técnicos a fazer esse levantamento, inclusive ao nível topográfico, e fizemos esse trabalho. Esse trabalho está feito, está publicado, e, portanto, é um trabalho importante na área da conservação também da natureza, e que permite perceber que a Loura e Silva não fica lá em cima. A Loura e Silva está junto das pessoas, e a melhor forma de proteger a natureza, a floresta, e em concreto este tipo de floresta, é convivendo com ela. E por isso mesmo já tivemos a oportunidade com as escolas aqui do nosso concelho, do primeiro ciclo, os mais pequenos, publicar um livro sobre a história da Loura e Silva, em que os nossos docentes deram uma introdução e eles depois continuaram a história, e fizemos essa publicação desse livro muito bonito, e que mostra meninos de 8, 9, 10 anos a terem uma ideia e as preocupações deles relativamente à floresta, aos incêndios, ao corte das árvores, às infestantes. Portanto, tudo preocupações que certamente antes não havia e que os nossos alunos já têm. Portanto, esse trabalho é um trabalho que pode não se ver, mas que está a ser feito, e que a nossa instituição vai continuar a fazer, porque, como dizia, nós valorizamos muito o imaterial em detrimento ao mesmo nível do material. Deixa eu voltar um pouquinho. Sim. O senhor começou falando que os pais do senhor, um é agricultor e a outra era bordadeira. Como é que era esse campo aqui em Santana? O que é a agricultura em Santana e o que é a agricultura em Santana hoje? Olha, o meu pai era agricultor, mas a principal atividade dele era a viticultura, a vinha. E eu, ainda hoje, posso dizer que sou aprendiz de viticultor, mas mantenho isso por honra e homenagem ao meu pai. Ainda hoje faço e produzo vinho. Durante muito tempo não tive essa oportunidade, mas agora, há pouco tempo, tive essa vontade de manter essa identidade. E eu aprendi muito com o meu pai nessa área da viticultura. Portanto, o vinho era, digamos, uma fonte de rendimento essencial, sobretudo no Arco de São Jorge e em São Jorge, e na costa norte da Madeira, porque as pessoas dependiam muito dessa produção. Depois havia os outros produtos hortícolas, as pessoas eram sobretudo autossustentáveis, portanto não havia os hipermercados nem os supermercados que hoje nós vemos. As frutas que se vê a vender nas pequenas mercearias, como nós chamávamos, ou na altura, quando eu era pequeno, dizíamos que era uma venda, eram diminutas, eram sobretudo as coisas essenciais, o sabão, o óleo, o café, porque todo o resto as pessoas tinham e produziam, e tinham uma capacidade muito grande de se reinventar e ter as sementeiras, preparar um calendário, digamos, mensal de culturas, para que não faltasse nada em cada época. E, portanto, além dos animais, estamos a falar dos porcos, das galinhas, dos bovinos, os caprinos, que nós também tínhamos, as cabras, e portanto, eram sempre complementos familiares de autossubsistência, e uma componente sempre para vender, para os custos normais das famílias. Mas nunca era uma agricultura enorme, eram terrenos mais ou menos pequenos. A minha mãe
como bordadeira também foi fantástico essa aprendizagem, porque a minha mãe, além de ajudar naturalmente nas lides agrícolas e na família, depois ela tinha o seu tempo para bordar de uma forma profissional e, portanto, ela quando se reforma-se com a pensão de bordadeira, porque foi bordadeira a tempo inteiro. E, além disso, ela foi agente de bordados, ou seja, ela recolhia, havia várias casas de bordados no Funchal, e a minha mãe era agente, ou seja, trazia os bordados das várias casas e depois distribuía às diferentes bordadeiras na freguesia para bordarem, e depois a minha mãe encarregava-se de receber os diferentes bordados das senhoras e entregar nas casas, e as casas pagavam, digamos, à minha mãe, a minha mãe distribuía às outras senhoras. Naturalmente que esse trabalho foi feito durante muitos anos pela minha mãe, e depois, quando eu já estava a estudar no Funchal, por causa das deslocações, eu próprio também ajudava, fazendo com que a minha mãe não tivesse que vir de propósito ao Funchal pagar uma passagem para fazer essa entrega. Portanto, eu próprio aprendi desde cedo a ver o que era o bordado de madeira, a perceber, às vezes já sabia se estava bem feito ou não estava mal feito, e foi engraçado que depois, mais tarde, quando criei a Casa do Povo, nós tivemos a oportunidade de fazer várias exposições de bordado de madeira, de valorizar o bordado de madeira, e inclusive fizemos cursos de formação na área do bordado de madeira, porque isso é uma grande preocupação. Verdade, neste momento o Concelho de Santana tem muito poucas bordadeiras em todo o território. Isso é uma preocupação, porque é uma arte que pode desaparecer, porque é normal. Portanto, normalmente são as raparigas que aprendem a bordar, e passava de mãe para filha, e hoje, com o estudo que os jovens têm, infelizmente, não há o tempo para aprender essa arte. E por isso é uma coisa que está a desaparecer, mas que tem um encanto muito grande, e todos nós sabemos a riqueza que isso tem. Por isso é que existe, da parte do Governo, um Instituto de Bordado e Tapeçarias da Madeira, e nós, no nosso campo e nas instituições que lidero, temos tido essa preocupação de fazer alguma coisa para esse domínio, mas está difícil. Sim, hoje a viticultura mudou de sector. Porquê? Porque a viticultura da minha infância era uma viticultura mais de produtor direto, portanto era o que nós hoje localmente dizemos que é vinho seco. Portanto, é o vinho que não é de uma casta denominada, e que não é engarrafado, não é comercializado, e, portanto, é para o consumo local das pessoas. Depois, o Governo Regional introduziu, e bem, as chamadas castas nobres, para fazer o vinho de mesa, branco e tinto, e também, digamos, o vinho principal, o vinho Madeira, que são as castas do vinho Madeira. E essas castas do vinho Madeira, como a Malvasia, que aqui na freguesia vizinha São Jorge há uma variedade muito concreta e específica, que é importante manter e não perder essa casta, que é a nossa, servia para o vinho licoroso. E, portanto, as duas diferenças entre o produtor direto, que é a história, que é a tradição, que é muito importante, que é consumido juntamente com uma boa espetada, não há como um vinho daqueles. Nós temos pratos gastronómicos que, se não for com o vinho regional,
não é a mesma coisa. Temos uma carne de vinha de alhos que é uma imagem de marca da Madeira e tem que ser com vinho regional, com vinho jaqué ou americano, mas são componentes diferentes. Hoje no Arco de São Jorge temos vinho, viticultura comercial, portanto que se vende para as casas de vinho de Madeira e também para as casas que fazem o vinho de mesa, mas não tem o fulgor nem a dimensão que existia no passado. E com relação ao bordado, só voltando nessas duas coisas, o senhor destacou muito a importância desse material que Santana tem, né? Então essa parte cultural é muito importante. Sim. Como que isso entra dentro da Casa do Povo e dentro agora do Santana Solidária? Assim, existe um estímulo para que isso continue junto com o governo regional e com toda essa... Portanto, dos objetivos dos estatutos das instituições é manter a cultura do seu povo. E naturalmente que o bordado de Madeira, por ser genuíno, por ser uma marca registada, por durante tanto tempo ser a marca da Madeira, portanto os ingleses, e há casas ainda na Madeira que são detidas por capitais ingleses, os ingleses foram essenciais para que o bordado de Madeira crescesse, porque foram os principais, digamos, exportadores dessa componente, mas ao longo do tempo, como foi faltando a mão de obra, o produto também foi diminuindo. Mas o que é que acontece? O próprio governo, através do Instituto, também com novos, digamos, designers e com novos estilistas, começaram, e bem, a colocar a arte e o desenho do bordado de Madeira não apenas nas toalhas tradicionais que estavam nas mesas, mas a começar a usar para estilo para a moda, por exemplo, blusas de senhora com bordado de madeira, com vestidos, com outros adereços que antes não se utilizava e que foi uma forma de elevar e de internacionalizar ainda mais o bordado de madeira. Por isso é que quando se tenta fazer, e fizemos no passado, essas ações de formação para o bordado de madeira, foi exatamente para ver se ainda se cativava alguém que, tendo outras profissões, portanto vai ser a única forma de ver. Hoje nós temos outros técnicos que têm formações diferentes e que se dedicam a outra área. Por exemplo, a viticultura não tem nada a ver, digamos, com a minha formação, mas eu faço, sei e tenho gosto em fazê-lo. E faço nos meus tempos livres, e depois também é uma atividade sazonal, mas que é feito durante algum tempo. Também o bordado de madeira é preciso incutir nas novas gerações esse gosto, porque se nós formos de freguesia em freguesia aqui em Santana perguntar, olha, bordadeiras, ou que trabalhem apenas para o bordado de madeira, já é um número bastante reduzido. Portanto, eu julgo que é fundamental continuar a criar ateliês destes, nem que seja de divulgação, de informação e de criar um estilo diferente. E nós temos, por exemplo, conheço aqui no território uma jovem empreendedora, estilista, que, por exemplo, tem tido dificuldade, inclusive, em encontrar pessoas, costureiras, que possam, porque não é só o bordado, depois tem a outra parte, a outra componente. E isso é uma área que está a desaparecer e que há dificuldade. E às vezes há nichos de pessoas que possam ter esse gosto, nem que seja complementar. Portanto, estes aspectos foram muito importantes e durante
a década de 60, 70, 80, as bordadeiras eram uma forma muito importante de ter um sustento familiar, mas sobretudo também de ter a chamada previdência social, porque através dos descontos que as bordadeiras tinham, isso servia para, digamos, acumular os descontos para depois a reforma. E houve muita gente no nosso concelho que tinha essa atividade. Por isso, são partes importantes da nossa história que ainda existe. Agora existe mais bordadeiras na parte sul, na zona de Câmara de Lobos, Campanário, existe ainda, o grosso das pessoas estão nessa área, mas pronto, não é por aí que devemos deitar a toalha ao chão, e por isso é que eu estou a falar nisto em concreto, mas é muito importante. E falou aqui talvez a criação de uma nova escola, não é? Ou seja, ir buscar, essas pessoas não têm hipótese nenhuma de se profissionalizar à luz daquilo que disse, ou seja, há um investimento, há um instituto do bordado e da tapeçaria, isso, não é? Sim. Será que não há hipótese de criar essa via de profissionalização e das pessoas não ser só um part-time nas suas vidas, mas ser uma... É assim, o Governo Regional tem essa vontade, e o Instituto tem feito muito esse trabalho e quer captar. Às vezes é os estímulos que são necessários ter, e existe, por exemplo, nós já fizemos noutras áreas, nessa não fizemos por falta de candidaturas, que é, por exemplo, já fizemos na gastronomia, como temos vários restaurantes, fizemos cursos de formação contínua para as pessoas que estavam nas cozinhas, por exemplo. Porquê? Porque há muitos que já estão a trabalhar há algum tempo e precisam de uma atualização da formação. E essa atualização às vezes não se compadece com o trabalho. Então nós criamos módulos específicos, financiados, há cursos financiados pelo Fundo Social Europeu, em que fizemos isso. E eu sei que o Instituto tem tentado fazer isso, mas às vezes a dificuldade é criar rede e congregar e ver se é possível fazer isso. Agora, isso era extremamente importante, porque num contexto como o nosso, deste território, além do bordado de madeira, o linho, que também é uma coisa muito nossa, vão-se perdendo e pronto, e depois podemos chegar a um tempo sem retorno. Por isso eu acho que isso é importante, e estas instituições públicas e privadas têm um papel importante nesse capítulo, não deixar perder. E agora entrando um pouquinho na questão da reserva da biosfera, né? Assim, a reserva da biosfera, ela tem isso, de juntar a parte da natureza com essa parte cultural. O senhor pode contar para a gente como é que foi um pouco esse processo da construção da candidatura de Santana ganhar e como é que isso foi visto também pela população? Ora, muito bem. Como lhe disse, eu, como estava na Assembleia Legislativa da Madeira a representar este concelho, tive a meu cuidado a responsabilidade de liderar uma comissão especializada no Parlamento que tinha a área do ambiente e da agricultura como tema. Portanto, era a comissão que tratava os temas relacionados com o ambiente, recursos naturais, agricultura, pesca, portanto, todos estes assuntos desta área. Mas, também como sou professor de formação, obviamente também estava noutra comissão especializada da educação, da ciência e da cultura. E, portanto, o meu trabalho permanente e diário era lidar, estudar e trabalhar e investigar sobre estas matérias. Além disso, tinha a obrigação de, como
responsável da Comissão, de poder trabalhar os assuntos, não só pela rama, mas trabalhá-los mais, porque tinha a responsabilidade depois de ser porta-voz no Parlamento, no hemiciclo, da parte do grupo parlamentar que suportava o Governo, abordar essas temáticas, e naturalmente que tínhamos que estar devidamente preparados para esse assunto. E, portanto, este assunto das reservas e da importância e do conhecimento do programa MAB e da Unesco, tanto na Comissão da Educação como na Comissão do Ambiente, eram temas que eu tratava e conhecia e tinha interesse em dominar essas matérias e trabalhei para isso. Por isso, depois, quando surge a oportunidade fui convidado para me candidatar aqui ao município, à autarquia, e fui à altura de preparar um programa para apresentar à população. Obviamente que essa proposta tinha que estar, e portanto tenho aqui, depois posso-vos mostrar, tenho ali o manifesto que apresentei à população, onde o primeiro ponto do ambiente era mesmo esse, a apresentação de uma candidatura do território à rede da biosfera da Unesco. Portanto, era um compromisso, era uma proposta que foi debatida, que foi, digamos, sufragada pela população. Portanto, estava no manifesto e esse foi um princípio. Porquê? Porque eu tinha e tenho cada vez mais a noção, sempre tive, de que este território era um território que tinha, à partida, todas as condições de o fazer. Mas tínhamos um desafio ainda maior, porque na região autónoma da Madeira não havia nenhuma reserva. E uma autarquia sozinha a se lançar para este desafio tinha que estar calçada do ponto de vista científico daquilo que era o objetivo, mas tinha que ter sobretudo a população e as instituições todas envolvidas para que a candidatura pudesse ter, digamos, capacidade de se apresentar e de vingar. E por isso a primeira coisa a fazer foi escolher efetivamente uma equipa capaz de fazer a candidatura com os pressupostos que nós considerávamos que era fundamental. Portanto, havia uma indicação clara que nós iríamos deitar uma pedra num charco e que, quando o lançássemos, nós estávamos a abrir um caminho que ainda não tinha sido feito no território, na região, e que isso poderia ter várias leituras, mas aquilo que eu sempre pensei e continuo a pensar, nós temos que fazer as coisas não por aquilo que os outros pensam, mas pela consistência que isso possa ter, independentemente de agradar muitos ou poucos. O que interessa era a componente científica que nós queríamos. E por isso consolidamos a estratégia e apresentamos a candidatura. Para isso, não trabalhamos sozinhos, fomos naturalmente ter com o Governo Regional para que o Governo Regional validasse a candidatura e tivemos apoio nesse domínio, e depois todas as estruturas locais, as instituições, as escolas, as instituições públicas, privadas, hotéis, agricultores, profissionais de táxis, portanto, tudo aquilo que era as pessoas do território tinham que estar envolvidas, e fizemos isso. E depois tínhamos um objetivo, naturalmente, que era envolver todas as pessoas e dizer o que era a rede e o que era a biosfera. Claro que num território em que aquilo que muitas vezes as pessoas estão à espera é o pão, é o caminho, é a estrada, é a obra, nós apresentarmos um projeto que é a ciência, cultura, ambiente, é preciso saber explicar bem. E nós começamos a fazer esse trabalho de explicação às pessoas,
envolver as pessoas, e criamos um sistema de certificação da rede de reservas da biosfera, aqui de Santana. E esse sistema de certificação, ainda hoje podem encontrar em vários locais esse sistema. E, portanto, foi criado um checklist com premissas que eram necessárias cumprir para que a autarquia pudesse colocar na instituição Santana Madeira Biosfera, ou seja, está certificado por aquele selo. E esse selo foi criado com uma equipa que tinha uma engenheira do ambiente, tinha um engenheiro agrónomo, tinha técnicos na área da gestão, na área da história, da sociologia, para que pudesse abarcar todas estas componentes. E por isso é que tivemos unidades residenciais a serem certificadas. Por exemplo, um dos hotéis de referência, o Hotel Quinta do Frão, foi certificado. Restaurantes também no nosso concelho foram certificados. A Pousada de Juventude foi certificada. O Museu do Vinho foi certificado. Os taxistas tinham no táxi o emblema da reserva da biosfera. Houve agricultores com alguma dimensão, fornecedores das unidades, nomeadamente o Modelo e o Pingo Doce, que eram as cadeias maiores aqui na região, que foram certificados pela nossa certificação, portanto produziam consoante os critérios que foram atribuídos e definidos pela equipa que foi criada. Nós criamos uma unidade de gestão da reserva e criamos uma empresa municipal que tinha diariamente o cuidado com estes valores da biosfera, e esta unidade de gestão incluía várias pessoas. Neste caso, a autarquia, que era o presidente da autarquia, tinha responsáveis da empresa municipal, tinha o representante do Governo Regional da Madeira, que na altura era o Parque Natural da Madeira, hoje é vice-presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que fazia parte da unidade de gestão, e tinha o responsável da Ordem dos Biólogos, que era o Dr. Domingos Abreu. Portanto, tínhamos uma unidade de gestão operativa a trabalhar e a validar o trabalho da reserva. Por isso mesmo, nós não pensamos apenas no território, mas pensamos que este território tinha muito para dar e podíamos fazer a sua internacionalização. Como é que íamos fazer a internacionalização? Fazendo com que a nossa reserva, que era em 2011, juntamente com as berlengas, as mais novas, não ficassem na cauda, mas se integrassem nas redes de reservas que já existia no mundo e na Macaronésia, nomeadamente a Rede Bios, que nos associamos imediatamente, mas, sobretudo, fomos cofundadores de uma outra rede mundial de reservas de ilhas e zonas costeiras, onde participamos na Ilha de Menorca, nessa constituição dessa rede, que continua a funcionar, que tem duas sedes, uma em Menorca, outra na Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e que tem essa preocupação das reservas de zonas insulares como a nossa e zonas costeiras. E, portanto, passamos a ser, na altura, parte integrante e participativa nesse modelo, e fomos, digamos, a dar a nossa experiência e a demonstrar aquilo que nós estávamos a fazer nesse domínio. Além disso, como nós temos aqui aquilo que nós chamamos também no continente a nossa diáspora, portanto nós temos muitos imigrantes deste território fora, sobretudo temos uma grande comunidade no Reino Unido, e então nós criamos a Associação Empresarial Santana Madeira Londres, ou seja, criamos com os empresários locais uma associação em cartório para que os
a associação em Londres pudesse, digamos, exportar, porque muitos deles estão ligados à restauração, têm vários hotéis e zonas, restaurantes, naquela zona, e então uma forma de fazer com que os nossos produtos agrícolas de qualidade, nomeadamente a batata doce, que muitos não tinham lá e que podia chegar lá em condições, criar uma rede e fazer com que os nossos produtos também pudessem sair com a marca que o próprio consumidor do Reino Unido, não só o nosso imigrante, mas o outro, quando visse aquele selo, sabe reconhecer o selo da Unesco e, portanto, diz que isto é de qualidade. E, portanto, também criamos essa rede para esse canal. Depois, o que é que fizemos? Criamos, juntamente com os municípios do norte da Madeira, São Vicente e Porto Muniz, um projeto comum chamado Costa da Lorisilva. Ou seja, portanto, isto é uma costa daqui ao fundo, em que temos o mar e a floresta ao mesmo nível, portanto, é fantástico, e que nós, sendo reserva da biosfera, mas a Lorisilva sendo património mundial da humanidade, também era os princípios que estavam a ser tratados aqui também podiam ser perfeitamente tratados do outro lado, e os municípios vizinhos tinham essa vontade e, portanto, nós criamos esse projeto comum da Costa da Lorisilva. Esse projeto fez com que criássemos congressos, fizemos um congresso com convidados. Por exemplo, nós tivemos o responsável da National Geographic Nacional nesse congresso, tivemos professores, doutores convidados, que o Dr. Domingos Jabre também convidou, em áreas importantes para debater sobre a floresta, sobre a conservação, sobre a energia. Tivemos vários docentes da própria Universidade da Madeira, tivemos interlocutores locais das instituições, pessoas ligadas a guias da natureza, portanto, para que os guias da natureza, quando fizessem os percursos, pudessem explicar e explicar cientificamente a importância da floresta. Portanto, foi um congresso muito, muito importante que se fez nessa altura, que se lançou essas sementes, e depois também o que é que nós fizemos? Nós criamos uma marca. Hoje tem a marca aqui à lapela do meu casaco. Esta marca Santana Madeira Biosfera era uma marca que nós ostentávamos com orgulho, sabendo que ela era uma semente que precisava de ser acarinhada e trabalhada, e que era sobretudo uma semente para as novas gerações, e que ninguém de boa fé podia pedir que em 2 anos de gestão de uma reserva se pudesse resolver problemas, digamos, estruturais e centrais de um município através de um projeto que não tinha essa função. E, portanto, aquilo que eu pensava e pensei e penso na altura, continuo a pensar, isto é um instrumento importante, mas não é um instrumento que pode resolver os problemas que outras entidades, que outros projetos têm que fazer o seu caminho. Agora, a marca que se criou foi uma marca importante, e criamos outra, portanto, criamos um projeto que também tenho aqui, depois posso-vos mostrar, que é pensar nas crianças. E às vezes são frases comuns dizer que o futuro é das crianças, mas depois é preciso concretizar. Então o que é que nós fizemos? Nós criamos uma imagem chamada a Palhinhas. Portanto, tendo por base a casa de colmo madeirense, nós tornamos a casa animada, com uma figura estilizada, com uma pessoa que estava por baixo da casa e andava, e a Palhinhas andava nas escolas, fazia promoção, eu tenho cá o logo,
e foi um encanto esse tempo em que a Palhinhas ia às escolas e fazia as delícias das crianças. Naquele objeto, naquela figura, naquela imagem, naquela marca, fazia-se todo o resto. Portanto, fazia-se a educação ambiental, fazia-se a promoção cultural. Portanto, criamos, na altura, um concurso que ele ainda se mantém, que se chama A Uma Só Voz, portanto, que era, nas escolas do primeiro ciclo, fazer com que as crianças que tinham gosto para a voz, poder haver um concurso, primeiro em cada escola e depois ao nível do município, para escolher as melhores vozes, lembrando a gala da Figueira da Foz, tão conhecida, e isso fez-se e foi muito bonito e continua, fazendo com que desde tenra idade se pudesse perceber as potencialidades das crianças. Depois já falámos na parte da educação ambiental que eles já tinham, mas depois também criámos ao nível da parte da saúde, da sustentabilidade e da vida saudável, a oportunidade de também haver eventos em que esses temas eram tratados. E, portanto, havia uma altura que se chamava a Cidade Ativa, em que todos esses temas eram tratados. Portanto, toda aquela zona à volta do município tinha esses temas. Portanto, vinha médicos, por exemplo, da saúde oral, e explicavam às crianças que era importante a higiene oral e tudo isso. E, portanto, essa parte que se fazia na altura, depois foi com felicidade que depois, passado algum tempo, o próprio Governo Regional depois criou o programa dessa, digamos, solidificação da higiene oral junto das escolas, e isso é muito importante. Portanto, foram sementes que se fez. Mas depois também a publicação de livros. Uma das coisas fundamentais que nós criamos é ter a parte da investigação, fazer com que não se perca e que, do ponto de vista científico, do trabalho, digamos, de técnicos especializados em determinadas áreas, se pudesse fazer isso e guardar. Apesar de estarmos a caminhar sempre nesta digitalização dos documentos, o livro é sempre algo que se pega na mão e que se pode dar. E o CD, pronto, às vezes não é feito. E, portanto, também tivemos esse trabalho de publicação de algumas obras na altura, que também foi muito importante. Criamos, já tínhamos começado na associação esses fóruns de atividade física e de qualidade de vida, mas no período em que estivemos com o projeto da Biosfera, solidificamos essa parte, em que a parte humana era o mais importante e só se podia ter as atividades se houvesse essa interligação, e por isso, por exemplo, foi criado num outro projeto que o Governo fez na freguesia do Faial, numa zona de atividade e lazer, equipamentos para a terceira idade, portanto, da atividade física livremente, portanto, não ser apenas uma atividade organizada pelas instituições, mas alguém que ia passear e que poderia usar esses equipamentos. E, portanto, esses temas são temas importantes, porque estamos a falar de pessoas integrados num espaço ambiental em que é na Foz da Ribeira do Faial, onde, do ponto de vista do património geológico, está uma das referências do nosso território. Depois, toda a zona envolvente com a ribeira e com o mar é o cenário ideal para fazer atividade física e descansar. Portanto, sempre nessa componente. Depois, outra coisa também muito importante,
pegando na parte agrícola, nós criamos um espaço de venda por parte dos agricultores, de venda direta dos produtos agrícolas no centro da cidade. Portanto, não havia essa oferta no centro da cidade, havia já, o Governo Regional tinha um mercado agrícola, chamado mercado abastecedor aqui em Santana, que funciona, que é um grande equipamento de apoio aos agricultores, foi um dos equipamentos centrais que foram feitos nesta terra, e que continua a funcionar bem, mas que as pessoas tinham que ir até esse equipamento, e aqueles visitantes, turistas ou residentes na Madeira que viessem visitar Santana, que vinham ver as casinhas de Santana, não tinham a oportunidade de ver os produtos agrícolas ali próximo, e portanto tinham que se deslocar. Ora, nós criamos esse mercado aqui embaixo, para que a oferta, a frescura, a cor dos produtos pudesse atrair aqueles que nos visitassem. E assim foi, e é com felicidade que se vê que depois o próprio Governo melhorou as condições desse mercado, e ele continua, e é uma das sementes da biosfera que cresceu e que há de continuar a produzir. Eu queria fazer duas perguntas, elas não estão exatamente ligadas, mas que eu acho que elas são super importantes. Quando a gente olha a candidatura, né, de Santana, essa componente da investigação é muito forte. Né, o senhor já falou disso. E, assim, como que o senhor vê isso hoje? O senhor acha que isso continua sendo uma componente forte, ou o senhor acha que isso de alguma maneira não é mais uma componente tão forte? Assim, porque na candidatura ela é impressionante, ela é realmente uma componente muito impressionante. A quantidade de estudos mesmo, né, que estavam sendo feitos aqui, e é o estímulo, né? Eu acho hoje que naqueles três eixos que fazem por base a biosfera, o da logística eu continuo a achar que é central. Portanto, porquê? Porque não se pode tratar das coisas pela rama. Por exemplo, se nós estamos a tratar do bordado de madeira, não basta constatar que não temos bordadeiras. O que é que vamos fazer para que tenhamos, de outra forma, como se vê, o vinho reinventou-se, houve outras coisas que se reinventaram, e o bordado de madeira continua em alguns lados a ser reinventado, e é preciso fazer. Portanto, no domínio agrícola, o Governo Regional da Madeira, mesmo aqui ao lado, com a Universidade da Madeira, está a trabalhar no banco de sementes para que sementes autóctones não se percam. Mas é preciso que, do ponto de vista prático, se tenha e se acompanhe no território onde e como é que os agricultores ou potenciais agricultores vão manter esse tipo de produtos, como é que se faz e como é que eles não vão ser adulterados. Isso é preciso a parte científica fazê-lo. No domínio geológico há muito por investigar. Portanto, existe um decreto legislativo regional que trata do património geológico da Madeira, e aqui em concreto, mas há aqui no Concelho de Santana que mapear vários espaços com interesse geológico em primeiro lugar, e depois é preciso distinguir o que é interesse geológico e interesse turístico. As pessoas fazem muita confusão. Há projetos que têm a sua validade por serem cultura, por serem património, por serem ciência, por serem educação, e outra vertente é o seu aproveitamento turístico. A parte do vender determinados produtos não pode ser vendido a qualquer custo. E, portanto, é preciso saber distinguir, e se há autores ligados ao privado em que o dinheiro é o mais importante, há outros autores institucionais, públicos ou privados, no caso das instituições, que não é esse o objeto que os move, mas é sim preservar, valorizar, estudar e inovar. E nós temos muito por fazer, inclusive ao nível da configuração. Ainda não se fez, por exemplo, ao nível da floresta. Eu lembro-me que há trabalhos
que estão a ser muito bem feitos ao nível, por exemplo, das infestantes dos eucaliptos, aqui junto a uma das zonas emblemáticas das queimadas, que havia uma grande mancha de eucaliptos que foi retirada há pouco tempo. Ora, aquele espaço que ali está, que eu julgo que é privado, pode surgir seja o que for. Do ponto de vista do ordenamento do território, o PDM até pode dizer determinadas coisas, mas aquele investidor bem orientado até pode fazer outras. E, portanto, se houver estudos que sirvam de base para isso, o próprio território pode ser ocupado de forma diferente, independentemente daquilo que o PDM diz. E é por isso que a base do estudo é muito importante. Mas também ainda é preciso estudar, por exemplo, outra questão ao nível dos percursos. Quando se fala de percursos pedestres, de ligação do território, o que é que se verifica? Que vão surgindo outras vias, outras vão ficando com menos utilização e outras até não são usadas. Mas eles carregam uma história muito importante do ponto de vista do território, que tem muito para nos ensinar. E, por exemplo, aqui embaixo, na Foz da Ribeira de São Jorge, que faz a diferença para Santana e para São Jorge, os caminhos reais, que alguns já estão a ser recuperados, não é só olhar por a pedrinha que está em causa. O que está em causa é saber que esses percursos, o que é que deram origem e porque é que foram feitos ali. Porquê? Porque isso pode ter alguma importância até ao nível dos investimentos. E a ligação que se fazia de barco, por exemplo, é preciso olhar para o mar. Penso que não tem sido feito isso. Nós tínhamos no nosso projeto, quando estávamos a trabalhar, tínhamos uma coisa que eu nunca mais vi em sítio nenhum, que se chama Caminhos de Mar. E o que é os Caminhos de Mar? É exatamente os percursos que eram feitos ao longo da costa e que fazia com que as pessoas que estavam, por exemplo, do outro lado, no Arco de São Jorge, pudessem chegar aqui. E os que estavam aqui, para ir para o Faial, também tinham que procurar um caminho de mar. E essa história é uma coisa que é preciso trabalhar, e as fontes vão desaparecendo. É preciso ir para os arquivos e muitas vezes não se consegue captar esses arquivos. Porquê? Porque nós ainda temos pessoas, por exemplo, a minha mãe tem 87 anos e ela fazia com 6 anos, com 8 anos, esse percurso do Arco de São Jorge até aqui para vir buscar leite que era entregue, e ela voltava a fazer isso a pé. Portanto, esses percursos são precisos trabalhar. E depois também acho que há uma outra componente muito importante, como já disse, na agricultura, nos percursos, nas florestas e no património. Porque cria-se uma imagem, digamos, idílica da casinha de Colmo, e eu sempre disse que a casinha de Colmo é bonita do ponto de vista turístico, é uma imagem fantástica. Muitas pessoas chegam aqui e estão à espera de encontrar uma aldeia de casas, mas atenção, há um princípio de qualidade de vida. As pessoas que usavam essas casas durante muito tempo é que não tinham outra possibilidade de ter outras casas de cantaria e grandes, porque as outras, a gente diz, são casas de cantaria antigas, porque já eram pessoas que tinham outra possibilidade. E, portanto, há ali um estudo sociológico muito importante a fazer, que, apesar de já haver alguns trabalhos, e algumas pessoas têm feito isso, e penso que ainda há muito por fazer nesse domínio, porque há muita história por detrás da casa, e não se pode, digamos, por causa do turismo, adulterar aquilo que é a história. E é por isso que, se repararem para a minha lapela,
não está cá uma casa de Colmo. Está, e foi isso uma das marcas. Santana não é só a casinha, porque julgar que o território é a imagem que vende, nem sempre a imagem que vende é o que interessa. E, portanto, nós escolhemos a Rocha do Navio e a Orquídea da Serra exatamente para lhe dar uma componente importante marítima e da Floresta Loura e Silva, uma flor, que Madeira é conhecida pelas flores, mas também a componente de saída. A Rocha do Navio é um ilhéu que está ali, até tem um mar que passa, mas que se consegue fazer a ligação entre o mar e a terra. E a própria internacionalização do território. Nós não podemos ficar fechados aqui atrás dos montes, o Funchal fica lá embaixo e nós ficamos aqui. Não. O mar sempre foi o nosso horizonte de saída. E a reserva tinha que ter essa imagem de qualidade, de saída, de internacionalização, de inovação e de não digamos, de ficar fechada em si, mas de poder projetar um território que tem muito para explorar e que vai depender das novas gerações. E a outra pergunta que eu queria fazer é justamente com relação à marca que vocês criaram. Vocês criaram uma marca que é forte, mas como é que ela está hoje, essa marca? É assim, quando nós criamos e solidificamos o projeto e a parte científica, isso tudo depende da gestão de quem lidera as coisas. E obviamente que nós, a reserva, nós entramos em 2009, em 2010 apresentámos o projeto e em 2011 ele foi aprovado. E saímos da gestão em 2013, portanto tivemos 2 anos na gestão. E portanto, a partir do momento que há novos gestores, a responsabilidade de gestão e de seguir o caminho e as estratégias é de quem dirige. Obviamente que aquilo que eu tive aqui a dizer e que está escrito e que aconteceu, era o nosso caminho, era a nossa estratégia, era a nossa forma de ver as situações e derramamos no território aquilo que nós considerávamos que era o caminho que devíamos seguir. A partir do momento que há outras diretrizes e outras estratégias para a gestão, é a eles que compete definir essa mesma estratégia. Agora, obviamente que esse não era o nosso caminho e aquilo que nós dissemos é aquilo que estamos hoje a ver e o vimos ontem a dizer que é um território com potencialidade, que foi aquilo que sempre nós dissemos. Portanto, o que me parece é que houve uma paragem de trabalho ao nível deste projeto, porque não era um projeto da equipa que ficou na autarquia, e tomaram essa opção, são livres de a tomar. Eu sempre disse ao longo do tempo que este galardão não é de ninguém, nós tivemos a oportunidade de o lançar, nunca dissemos que era nosso, nem pouco mais ou menos, é do território. Se tantos outros em todo o mundo, 700 e tal territórios, ostentam este território, se fosse assim, quantas pessoas é que já passaram na área da gestão e eles continuam. E, portanto, este também há de ser assim, mas aquilo que eu posso dizer é que, lamentavelmente, durante este período, fiquei muito preocupado em que o território pudesse perder o galardão por não ter sido ativo na defesa dos princípios, não daquilo que a gestão anterior fez ou deixou de fazer, mas os princípios que o projeto tem, e isso é o que poderia ser feito, mas são opções, como eu já disse. Agora, se o território do Porto Santo, que agora é reserva também, e o próprio Governo cria uma nova reserva, significa, obviamente, que a semente que foi lançada tinha caminho para trilhar, mas como em tudo na vida, há muitas sementes que umas gastam mais tempo
a crescer do que outras, mas o mais importante é que elas cresçam e que haja uma altura em que se tire as ervas daninhas e que se faça crescer o projeto. Isso é a maior satisfação que pode acontecer, porque todos nós, seja qual for a nossa função, enquanto agentes vamos passar, todos, e aquilo que vai ficar, obviamente, é a semente, é o contributo que cada um possa dar, de uma forma mais comprometida ou menos descomprometida, de maneira que eu fico muito satisfeito de ver que assuntos, do ponto de vista, como eu já dizia, imaterial, possa ser trabalhado com outra dimensão para benefício de todos, e que a população se envolva, e a forma e as metodologias a serem usadas, o que interessa é que produza e que não se olhe para o galardão como uma estatueta que fica para ali perdida, mas algo que é ativo, que tem a ver com as pessoas, que tem a ver com o envolvimento, que tem a ver com as gerações, e quando se olha para qualquer uma destas coisas que está aqui à volta, saber que isto foram pessoas que estiveram aqui, que fizeram, de carne e osso como nós, e que é isso que quem nos procura quer. Portanto, não querem ver coisas iguais, querem experiências, querem histórias, querem, sobretudo, uma identidade. E eu acho que Santana tem uma identidade muito forte. Da nossa parte, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, enquanto atores deste trabalho, enquanto comprometidos com este território, de uma forma descomprometida, mas sabendo que estamos a dar um contributo para aquilo que nós acreditamos e aquilo que pode vir a surgir no futuro será para benefício de todos. Eu tenho duas últimas perguntas. À vontade. Posso até fazer as duas juntas. O que significa para o senhor Santana e o que significa para o senhor a reserva da biosfera? Olha, o que é que significa Santana para mim? É assim, eu nasci, vivo, trabalho neste território e, portanto, tenho um amor muito grande por este território. Portanto, independentemente, tenho 50 anos, independentemente dos anos que possa vir a viver, será indiscutível esta ligação e as sementes que tenho tido a oportunidade, com tantas outras pessoas que têm trabalhado comigo, ter lançado para este território. E, portanto, Santana é um compromisso. Relativamente à reserva da biosfera, é uma grande semente da minha vida, e é, sobretudo, uma semente com uma flor. E, por isso, independentemente da valoração que ela possa ter em qualquer altura, eu acredito que, por ela estar numa grande organização e num grande programa que já tem também 50 anos, que é da minha idade, significa que ela vai durar muito. E as novas gerações que não vão ter nada a ver com quem lançou ou quem não lançou, quem esteve nesta altura ou naquela altura, pois vão ver que eles têm um grande desafio de poder manter essa semente, de manter essas flores e de fazer que aqueles que estejam em qualquer parte do mundo tenham gosto em visitar um território tão pequeno, mas que concentra tanta diversidade, tanta riqueza patrimonial, cultural, linguística, mar, terra, a hospitalidade, a gastronomia, a agricultura, tanta coisa que nós temos num território tão pequeno, que vale a pena visitar, que vale a pena, sobretudo, estar cá, e vale a pena viver, independentemente de haver 7, 10, 15 ou 20 mil pessoas. O que interessa é a qualidade de vida que este território oferece. E, portanto, é esse compromisso na primeira palavra, e segunda, qualidade de vida.